uns anos atrás tinha uma ideia para fazer uma ópera. Eu queria fazer uma ópera em língua gestual portuguesa. E era uma ideia muito, muito simples, um pouco inconsequente, sem saber exatamente como é que eu iria fazer, mas estava interessado nessa ideia e na possibilidade de criar uma relação ou uma tensão entre algo que está escrito, uma partitura musical, que em geral na ópera tem uma condensação emocional muito forte. Por outro lado, ter uma tradução literal desse libreto numa língua que não é a língua falada, e por outro lado ter uma composição coreográfica que faz uma relação entre essa partitura musical e essa língua gestual. Aqui existe mesmo uma partitura musical que antes não existia, e que no caso são o ciclo de canções de Liebe do Schumann, do Robert Schumann, que foram escritas em 1840 a partir de um conjunto de poemas do Heinrich Heine que antecede a composição musical. Quando o João me propôs este trabalho, pronto, a nossa proposta foi só ver, assim, partir assim dos originais e perceber os caminhos. Nós fomos trabalhando por ordem o ciclo, são 16 canções miniatura, portanto são muitas coisas, são todas muito diferentes. Então íamos encontrando e fomos construindo esse caminho. E então acho que o que surgiu, pronto, em termos musicais, esta relação muito forte com o original, em que está sempre esta tensão presente entre ser e não ser, e em que há peças que são totalmente diferentes, uma ou outra são os originais e há outras que têm certas subtilezas, mas sempre a trabalhar esta distância entre a ideia de performance de uma obra, não é? E a performance de uma obra torna-se ela própria uma outra coisa. Bom, eu não sou desenhador de luz, mas acho que cresci bastante com o João nesta relação, que eu acho que não é técnica, mas acho que vem mais de um lado estético, entre a luz e o espaço, e acho que nestas experiências onde fui desenvolvendo este trabalho com a luz, isso foi de facto, ou seja, eu lido muito com os objetos e com aquilo que eles fazem no lugar. Eu não consigo muito projetar, é em contacto direto com as coisas. Então acho que é uma experiência muito física também, não só no diálogo com o que o João está a fazer, com o espaço também. Nós conversámos, eu e o João falou-me que imaginava ter um robô de luz, aquelas máquinas que mexem sozinhas. Então, de alguma maneira, foi isso que me fez também pensar nesta lógica de mobilidade que era possível com esse objeto. Ou seja, num espaço onde não há grandes recursos técnicos, o que é que eu posso fazer com a luz? Se calhar transportá-la, ou movê-la, ou direcioná-la. E daí também veio a ideia da PERS capta o som, a luz que ilumina numa lógica móvel. Pronto. Wir träumten, du verließest mich. Ich wachte auf.
processo de arranjar foi agarrar-me ao que eu sinto que é o essencial, que acaba por atravessar bastante a obra de Schumann, assim no geral. São coisas que estão mais ou menos evidentes no texto e outras que são menos evidentes no texto musical, digo, mas que eu acho que são quase às vezes o motor daquela música. E às vezes, muitas vezes o processo foi às vezes reduzir até ficar quase esse esqueleto ou essa coisa pulsante, que não está estável, que está sempre a procurar e que está sempre num corpo que não fica quieto. E outra parte é mesmo, pronto, estamos a falar de uma obra romântica que se debruça sobre o amor e o amor não correspondido. Então já está lá nela uma série de delírios que o original já aborda, mas como é que esses delírios podem ser desconstruídos e pronto, e depois não só musicalmente, mas acho que em tudo, não é? Já fiz algumas peças em que cantava, mas acho que sempre senti uma grande vontade de investir mais tempo nessa prática, porque era uma prática que, tal como a dança, me dava uma enorme sensação de prazer. Eu acho que tem muito a ver com prazer. E também há uma coisa de procura, não sei, para mim era quase um equivalente à dança, que é um movimento mais exteriorizado, ou que se vê, e procurar no cantar algo que não se vê, porque vem de dentro do corpo. Então, se calhar havia uma relação entre este interior do corpo e exterior do corpo, esta coisa do interior das emoções e o formalismo das composições e das canções. Então esta peça também envolveu aprender essa outra língua, e depois tem uma coisa coreográfica que faz com que todas estas matérias colidam no corpo. Às vezes vão com o corpo, às vezes contradizem o corpo, outras vezes dão-lhe uma volta e fazem-lhe rasteira. E esse para mim é um lugar interessante, não é? Como é que eu posso às vezes enganar o meu próprio corpo ou enganar a minha mente como proposta de performance. E a Ana Jota é uma pessoa também que eu conhecia há vários anos, e acontece uma coisa com a Ana Jota que é rara com outro tipo de colaborações, que às vezes há assim um elemento faísca que é justo, é um pingo que muda a forma do trabalho se compor, a forma do trabalho de estar pensado. E a Jota tem muito esta qualidade de ler, de pressentir o que está a ser proposto, mas que é extremamente precisa e que altera não é? Que transforma o trabalho, que dobra, cria uma dobra no trabalho. E esta proposta também foi muito aberta também a este tipo de colaborações, que nunca sabemos o que é que vai acontecer. Não é para construir um cenário, não é para construir não é para pintar um quadro, não é para fazer,
não estão premeditadas o que é que vão ser, qual vai ser o resultado. Eu acho que a minha prática tem muito que ver com curiosidade e com colaboração. E acho que as diferentes pessoas com quem eu me envolvo para criar os meus trabalhos também são pessoas que têm práticas muito específicas ou maneiras de pensar muito particulares. E é por essa razão que eu também vou atrás delas. E isso, por vezes, cria trabalhos que não são uma coisa específica, não é? Ou não são uma disciplina pura, são sempre cruzamentos entre várias maneiras de pensar, várias maneiras de estar, várias formas de fazer. E eu acho que o facto, acho que a performance ou o espetáculo, o teatro, permite esse tipo de cruzamentos porque são vários tipos de linguagem que estão em colisão, não é? Por um lado uma coisa muito visual, por outro lado uma coisa cinética, por outro lado uma coisa de ordem do signo, não é? de decifrar o que é que está a acontecer, o lado das emoções, de todos os estímulos, sejam eles olfativos, de luz, visuais. Eu acho que todos esses elementos para mim são uma possibilidade, uma hipótese para formular e para compor.